Começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa da semana passada, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Gustavo, ele é cardiologista e como eram muitas perguntas, um tema muito extenso, hoje nós continuamos esse bate-papo para lá de especial com ele, tirando as dúvidas da população que nos assiste e nos enviou as perguntas e também tirando as principais dúvidas que a nossa produção preparou para esse programa Mais Saúde que está apenas começando. Você, é claro, o nosso convidado mais do que especial. Bom, continuando o programa Mais Saúde da semana passada, nós continuamos aqui com o Dr. Gustavo Lobato Adjuto, ele é cardiologista. E para quem começa a nos assistir a partir desse momento, eu queria voltar naquela primeira pergunta, de que o senhor fizesse um breve currículo. Eu sou cardiologista, eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho a minha especialização em cardiologia no Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte. Tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e uma área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Hoje eu sou o responsável técnico pelos serviços de hemodinâmica tanto do Hospital São João de Deus quanto do Hospital Santa Lúcia, aqui em Divinópolis. E atuo também na Santa Casa de Belo Horizonte. Bacana. Doutor Gustavo, as pessoas que têm apneia, né, que enquanto dormem ficam períodos, né, sem respirar, elas estão propensas a terem doenças cardíacas e quando isso é perigoso? Na verdade, a apneia do sono hoje ela está bem relacionada com algumas complicações cardíacas, sim. Arritmias, mau controle da hipertensão, tá? Então, sim, se há um diagnóstico de apneia do sono, deve ser tratado. Hoje, a apneia ela é mais tratada pelos profissionais da área de pneumologia, normalmente o pneumologista, otorrino, que fazem um acompanhamento da apneia. Existem métodos de tratamento eficazes, que passam pelo diagnóstico, né? Você tem que diagnosticar certo, fazer a polissonografia, que é um exame que você dorme na clínica, avalia, vê quantas vezes você tem quantos episódios de apneia durante a noite, e a partir desse diagnóstico você vai fazer um tratamento que você tem algumas medidas comportamentais, também de emagrecimento, evitar bebida alcoólica no período da noite, etc., até o uso de uma máscara que fornece pressão positiva de CPAP durante o sono, que reduz muito a apneia e melhora muito a qualidade do sono do paciente. Tá? Essas máscaras, inclusive, quando você olha para elas, você fala, nossa, desconfortável, deve ser difícil dormir com essa máscara, mas quando você coloca esse dispositivo num paciente que tem apneia de fato, ele não larga por nada, porque o sono dele melhora tanto que ele fica muito agradecido com o dispositivo e realmente reduz o risco de complicações cardíacas. Interessante. E com relação à pressão arterial, qual que é a diferença da hipertensão, né, a pressão que é alta mesmo e precisa de controle com medicamentos, né, e daquela pressão que oscila, que hora está 14 por alguma coisa, volta para 12 por 8, ou fica muito baixa? Qual que é? A pressão de todos nós oscila. Tá? Oscila ao longo do dia, oscila à noite. Isso é uma coisa com comportamento normal. Quando nós temos uma demanda maior de sangue, uma atividade física, a pressão sobe normalmente. E normalmente no repouso, na hora que está relaxado, tende a descer. E isso não é nenhum problema. Tá? Tanto é que para a gente fazer o diagnóstico de uma hipertensão, nós devemos fazer um diagnóstico com um paciente em repouso, evitar aquele paciente, se você tem um consultório, que o paciente tem que subir uma escada para chegar nele, ele tem que parar uns minutinhos e dar uma boa descansada, para você também não ficar tratando demais, né? Não ficar fazendo um excesso de diagnóstico, vai gerar um excesso de tratamento. E tem também aquele paciente que fica com pressão alta só de estar na presença do médico. Chama hipertensão do jaleco branco. Isso é verdade, isso acontece e não é tão pouco frequente. Nós temos hoje recursos para tentar separar isso. Tem um mapa, que é uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, que você coloca um aparelho de pressão com um gravadorzinho digital e ele vai para casa com ele. E aquilo vai medindo pressão sua ao longo de 24 horas
E com isso a gente vai ver se você estava com pressão alta só porque estava na minha frente ou não, se ela está persistindo elevada. E até várias tem algumas características interessantes, como é o comportamento da pressão durante o sono, etc., que levam a gente a tomar decisões mais embasadas. Outra coisa que eu gosto muito particularmente de fazer é pedir ao paciente que meça a pressão, às vezes num posto de saúde, num centro de saúde, que às vezes é fácil, você tem um centro de saúde perto de casa, então fala, meça lá, veja como é que está a pressão no centro de saúde, que ele normalmente chega mais desarmado. E a gente... Tem uma farmácia, né? Tem alguns que oferecem. Sim, mas aí a gente tem que ter um mínimo de conhecimento de onde você está fazendo para ver se o aparelho está bem aferido, etc. Normalmente no centro de saúde existe dá para a gente confiar, eu acho que deve ser usado. E hoje eles têm umas cadernetinhas que anotam a medida de pressão numa tabelinha e faz um registro em várias medidas. Eu acho que é uma conduta, de novo, barata e eficaz para o controle do problema. É certo. Nós recebemos uma pergunta de uma pessoa que não quis identificar e ela fala que fez um exame de... ela fez aquele exame, né, que faz da... Ela fala exame do coração, mas na verdade não é o exame do coração, que é o elétron, né? Fala que fez o elétron e que deu no resultado do exame que ela tinha uma leve arritmia. E o médico falou para essa pessoa que, na verdade, o problema não era uma arritmia, isso era sinal de que ela estava viva, né? Que quando respira, quando expira, né? Que isso dá essa alteração. Então, ela pergunta se isso realmente é normal, se o médico deu o diagnóstico correto. Ela não quis identificar, está aqui. Eu não tenho os dados do exame para ter certeza do que nós estamos falando, mas enfim, existe, a gente lauda uma arritmia respiratória. Quando você inspira e expira, a frequência do nosso coração oscila. Ele bate um pouquinho mais rápido, um pouco mais devagar. Isso é absolutamente normal. Inclusive, a variabilidade dessa frequência cardíaca é um bom sinal, tá? Uma frequência que fica muito estática, ela vamos dizer, em teoria, poderia ser um pouco pior do que um coração que oscila ao longo da respiração. Então, a princípio... Correto. É um diagnóstico correto. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? E na volta tem mais perguntas. Tem perguntas das pessoas que o Matheus conversou, né? Aqui nas ruas de Divinópolis. Então não saia daí que tem mais coisas bacanas que a gente vai trazer para você no programa Mais Saúde logo após esse intervalo. Não saia daí. Há 20 anos nascia a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A entidade nasceu do coração de pessoas que percebiam a crescente dificuldade enfrentada pelos portadores de câncer e seus familiares. Sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, a ACOM atualmente assiste a uma população estimada em 1.500.000 pessoas, em 86 cidades do Centro-Oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do Sudoeste do estado. A associação trabalha para garantir a assistência e promover o tratamento oncológico na região, visando assim o bem-estar e a melhor qualidade de vida de quem convive com o câncer. Seu primeiro objetivo foi a construção do Hospital do Câncer, que hoje possui 5.000 metros quadrados de área, com cirurgia, radioterapia e quimioterapia, entre outras formas de atendimento que somam mais de 250 mil por ano. A ACOM oferece gratuitamente acolhimento, hospedagem, alimentação, cuidados, enfermagem 24 horas e entretenimento diariamente a 80 pessoas em tratamento através da Casa de Apoio ao Portador de Câncer, que foi construída também pela entidade através das doações de cidadãos solidários. Também muito importante é a assistência aos pacientes oncológicos durante o processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Para isso, a entidade possui e oferece o Centro Assistencial e o Centro de Reabilitação Oral, onde são realizados atendimentos odontológicos, de fisioterapia, fonoaudiólogos, nutricionais, psicológicos, cuidados paliativos e o correto direcionamento dos pacientes e ações complementares através do serviço social. Com a missão de prevenir o câncer e descobri-lo o mais cedo possível, a entidade investe em ações preventivas e educativas, mantém equipe especializada e uma van totalmente equipada para levar diariamente às comunidades orientações, palestras e atendimentos que somam mais de 10 mil anualmente. Para custear todos esses trabalhos, investimentos necessários e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer e que custam mensalmente para a ACOM mais de R$500 mil, temos o telemarketing para buscar doações junto à população, uma vez que a entidade vive e
se mantém através destas doações. Além disso, temos o Bazar Beneficente Acon, onde roupas, calçados, utensílios domésticos são revendidos em prol da associação. O que você não usa mais pode ser doado e salvar vidas. Novamente, com o apoio da população, estamos iniciando o Centro de Diagnóstico, sendo a primeira fase o Centro da Mulher. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. Acon, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525. Vem aí a Caminhada pela Vida 2015. Dia 24 de outubro, às 9 horas, saindo da Praça do Santuário com chegada na Praça da Catedral, em Divinópolis. Traga sua família e participe deste grande evento do Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama. Adquira sua camisa na Acon e faça parte desta corrente. Acon, contra o câncer pela vida. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje conversando sobre os principais problemas cardíacos com o Dr. Gustavo Lobato Adjuto, cardiologista, que está aqui ao meu lado. Dr. Gustavo, na prática de exercícios físicos, para aqueles chamados atletas de final de semana, né, que ficam a semana inteira mais do que sedentários e final de semana vão jogar uma pelada, vão fazer uma caminhada, um passeio de bicicleta, quais cuidados, né, se deve tomar para que esse esforço repentino, um grande esforço, não termine numa tragédia? Eu só tenho uma recomendação para isso, é que faça exercício durante a semana também. Lua, né? O atleta de final de semana não é uma prática realmente satisfatória, não é uma prática tão segura. E a melhor forma da gente impedir problemas é fazer uma prática de atividade física regular. Tá? Então, não tem outra forma da gente prevenir problema. E, doutor Gustavo, por exemplo, as pessoas que querem começar uma atividade física, o que é o indicado? É procurar um cardiologista ou um clínico geral para ver como anda a saúde de uma forma genérica? O que é o indicado para começar com segurança? Não necessariamente. A maior parte das pessoas saudáveis, que não tem problema de saúde, pode começar uma prática de atividade física, não necessariamente com acompanhamento médico, mas às vezes com acompanhamento de um profissional de educação física, de uma academia, etc., bem orientado. Provavelmente a chance maior de ter lesões musculares ou lesões osteoarticulares do que problemas cardíacos. Então, uma orientação profissional com um profissional da área de atividade física, perfeitamente. Os pacientes que já têm problemas de saúde, aí sim, cabe uma avaliação mais pormenorizada, acho que mais criteriosa. Nós temos como fazer alguns exames que podem verificar a segurança em que nível da prática de atividade física, mas eu ainda sou favorável. Eu acho que uma atividade física qualquer ainda é melhor que nenhuma atividade física. Tá? Eu sou bastante liberal com prescrição de atividade física. E com relação às cirurgias cardíacas, né, a gente vê que hoje em dia a medicina está muito diferente, muito evoluída, né? Às vezes cirurgias que teriam que abrir todo, né, o tórax, enfim. Hoje quais são as técnicas mais modernas, né, para a realização de cirurgias que, comparadas a poucos anos atrás, a gente consegue ver nitidamente a evolução da medicina? Primeiro, a cirurgia cardíaca tradicional, ela ainda é feita. Ainda é feita nos mesmos moldes que era feito há algumas décadas. Tá? E com bons resultados. Os resultados tornam-se melhores com o aprimoramento de pequenos dispositivos, coisas às vezes que não fazem diferença para o leigo, mas que na técnica cirúrgica, no dia a dia, na sala de cirurgia, vão fazer diferença. Então, primeiro, a cirurgia cardíaca tradicional ainda é feita. Tá? Nós temos os procedimentos minimamente invasivos, que é com que eu trabalho, as angioplastias, os implantes de endopróteses, que substituem em alguma parte esses procedimentos mais agressivos. Tá? Mas, na verdade, o grande diferencial, a coisa mais importante é se entender que nós temos vários tratamentos e que provavelmente algum deles é o mais indicado para aquele paciente específico. Eu não posso abrir mão de um tipo de tratamento porque eu tenho uma novidade. A gente tem tratamentos diversos e realmente existe um tratamento certo para o paciente certo. Tá? Alguns casos não é nem a cirurgia, às vezes é só o remédio. Nós não devemos mexer com cirurgia. Em alguns casos, a cirurgia tradicional de vascularização, em outros casos, a angioplastia.
Agora nós estamos partindo por uma nova fase, que é o tratamento de doenças valvares através de catéter. Hoje já temos o tratamento da estenose aórtica, que é uma condição grave e que aparece muito frequentemente nos pacientes com mais de 80 anos de idade, quer dizer, são pacientes frágeis para a cirurgia tradicional. Ele já tem sido feito por catéter de forma a minimizar a agressão do ato cirúrgico. Então, talvez seja a principal novidade dessa década. Uhum. E são todas, mesmo as cirurgias tradicionais, em que há um processo um pouco mais invasivo, vamos dizer assim, elas contam com técnicas bem renovadas que trazem resultados? Não diria técnicas bem renovadas, mas a gente tem, em cada fase do processo, aperfeiçoamentos. Uhum. Nós temos aperfeiçoamentos nas indicações. A gente sabe, então, quem que é o paciente que responde melhor àquele tratamento. Nós temos, com certeza, aperfeiçoamentos da parte técnica. Nós temos aperfeiçoamentos no cuidado de pós-operatório. E nós temos muitos aperfeiçoamentos também dos remédios que nós temos disponíveis. Então, sim, os resultados melhoram, tornam-se melhores. Mas algumas vezes não existe uma grande novidade, mas várias pequenas novidades ao longo do processo que fazem toda a diferença. Certo. E o bom é que o apresentador, por ser também leigo, né, no assunto, às vezes ele faz perguntas que quem está em casa também faria, né? Perguntas que às vezes podem não ter algum sentido, mas são muitas dúvidas, né, que giram em torno desse assunto. Derrame, AVC, o que é isso? Cirurgia cardíaca, marca-passo, hipertensão, né? São várias as questões que perpassam, né, a respeito desse assunto. Antes da gente terminar, tem mais perguntas da rua, né, que vamos trazer então para a gente poder rapidamente trazer essas respostas, porque o tempo, infelizmente, do programa Mais Saúde é muito curto e vontade a gente tem de estender, de trazer novidades, né, trazer vídeos curiosos, inclusive da internet, né, de vários atletas que passam mal, por exemplo, jogadores, né, mas que infelizmente a gente não consegue trazer para poder comentar. Mas vamos às perguntas das ruas, porque essas sim são dúvidas muito pertinentes da população que nos assiste. Então vamos lá. Doutor Gustavo, de quanto em quanto tempo a gente precisa visitar o cardiologista? Bem, dona Maria, não tem uma resposta simples, uma resposta padrão para dar para a senhora. Depende da condição, depende da gravidade do quadro. Aí sim a gente vai estabelecer um tempo. Eu acho que só um médico que está na sua frente, avaliando o quadro da senhora, que seria capaz de definir, olha, eu preciso de um retorno dentro de um mês, dentro de 6 meses, ou dentro de um ano, tá? Diante de um quadro compensado, controlado, não vejo necessidade de consultas tão frequentes. Não, temos um paciente mais delicado, ainda numa fase, por exemplo, logo depois de um infarto. São necessárias consultas mais regulares. Então, aí vai depender um pouquinho do caso a caso. Ok. Mais uma pergunta para a gente finalizar. Matheus. Doutor Gustavo, quais são as principais doenças que afetam o coração? Bem, gente, como eu falei logo no início, no programa anterior, eu expliquei que o coração é uma máquina, um dispositivo complexo, que tem várias partes integrantes, vários sistemas integrantes. Eu posso ter doenças em todos esses sistemas. Eu posso ter doenças no sistema elétrico, que vão ser as arritmias, vão gerar as arritmias cardíacas. Eu posso ter doenças no sistema de alimentação dessa máquina, que no caso, então, são os entupimentos das artérias que levam sangue para alimentar o coração, que vão causar um infarto, angina. E posso ter doenças do músculo cardíaco propriamente que são as miocardiopatias, que, na verdade, quase todas as doenças cardíacas, no final de evolução, vão levar a esse enfraquecimento do músculo do coração, tá? E também temos as doenças valvares, as doenças das válvulas do coração, válvula aórtica, válvula mitral, válvula tricúspide, que podem ser adquiridas, quer dizer, que podem aparecer ao longo da vida, ou doenças congênitas também, que o paciente já nasce com elas. Certo. Com relação, até eu falei isso antes de irmos a essas perguntas das ruas, né? De doenças que a pessoa já nasce com elas. Por exemplo, a gente pega na questão dos jogadores de futebol, né? Que às vezes está lá, a gente assistindo uma partida, e a pessoa tem um problema lá e cai, né? E a gente não sabe se é problema cardíaco ou o que é, mas são pessoas que praticam exercício regular, né? E que ainda assim acontece algum problema desse. O que acontece de fato com essas pessoas?
de maneira genérica, vamos dizer assim. Vamos separar um pouquinho, isso aí cabe uma explicação. Quando tem um paciente que tem um colapso súbito desse, tá? A gente tem uma definição que é morte súbita, tá? A morte súbita, ela pode acontecer em qualquer idade. Não é necessariamente um infarto que causa morte súbita. Estatisticamente, a gente sabe que quando o paciente apresenta morte súbita antes dos 35 anos de idade, que é a maior parte desses atletas que a gente vê, né? São pacientes mais jovens que vão e caem duro. Isso não é infarto na maior parte das vezes. Normalmente são doenças do miocárdio, são as miocardiopatias. A forma mais comum é a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, uma doença que a pessoa nasce com ela, que pode ou não se manifestar ao longo da vida, em que acontece várias pequenas alterações, mas pode levar a um aumento do músculo do coração. Nesses casos, a atividade física competitiva ela é proscrita. Então, num ambiente de uma atividade física competitiva, profissional, isso tem que ser triado, isso tem que ser separado. Os pacientes que são identificados com essas patologias, eles não podem continuar, tá? Porque realmente a atividade física, independente do tratamento, essa atividade física se torna uma contraindicação. Eles podem levar à morte súbita, sim. Acima dos 35 anos de idade, a causa mais comum de morte súbita é o infarto, tá? Então, aí cabe essas medidas que nós estamos falando de prevenção. Controle de hipertensão, controle de diabetes, etc. E se um paciente vai fazer atividade física em níveis bem mais extenuantes, existem alguns exames que podem ser feitos para ver se existe um risco maior de ter problemas cardíacos mais sérios. Certo. Até você falando a respeito, né, dos casos, né, de morte súbita, os mais jovens, o pessoal que fica conectado na internet sabe, né, que há um tempo atrás circulou uns vídeos, ou um vídeo, na verdade, de um ladrão, né, ele foi roubar, né, a pessoa e passou mal e caiu ali e morreu. Né? Então, provavelmente, até na questão, não é fazendo piada da situação, mas isso envolve muitas situações de muito estresse, talvez, né? Sim. Porque mesmo na ilegalidade, né, no roubo, no ato ilícito ali, deve ter um estresse muito grande também por parte desse meliante indivíduo, enfim. Sim, pode ser uma causa. Como assim? Se ele é um paciente que não tem nenhum problema, sabido, estava durante uma atividade física, um estresse, tem um colapso e morre, isso, por definição, isso é morte súbita, tá? E se ele não vai para uma necrópsia, que aí a gente vai saber exatamente o que aconteceu, o máximo que a gente pode é inferir de acordo com dados estatísticos que a gente tem, né? Então, eu só posso supor, dentro desses dados estatísticos, que uma das causas principais é a miocardiopatia hipertrófica, que é talvez a doença cardíaca genética mais comum que a gente tem no nosso meio. Ok, doutor Gustavo. O programa Mais Saúde vai chegando ao fim. Nós conversamos com o Dr. Gustavo Lobato Adjuto, ele é cardiologista, e nós falamos sobre os principais problemas, nesses últimos 2 programas, né? Os principais problemas cardíacos, né, que a população brasileira lida diariamente, né? E como prevenir, como ter uma vida um pouco mais saudável. Quero agradecer muito sua presença, né? Dizer que, por ser um tema muito extenso, um tema vasto, pode se preparar para um novo convite, né? Vai ser um prazer tê-lo aqui novamente. Às horas, eu que agradeço. E a você que está em casa, né? Também te agradeço pela paciência, pela companhia. E semana que vem estaremos aqui com mais saúde novinho para vocês. Um grande abraço. Tchau. Suas doações fizeram a luta contra o câncer avançar muito nesses 20 anos. Com a parceria entre Centro-Oeste CAP e ACOM, melhoramos nossa capacidade de atendimento e começamos um grande desafio: a construção do Centro de Diagnóstico, primeira fase, Centro da Mulher. Ganhar no Centro-Oeste CAP é alegria em dobro. Tem o prêmio e a alegria de ajudar a ACOM no combate ao câncer. O Centro de Diagnóstico será um marco para o combate ao câncer com mais agilidade nos exames, diagnósticos e início de tratamento. Sou de Campo Belo, eu sou doadora da ACOM desde 2015. Hoje estou aqui na luta contra um câncer, estou sendo acolhida pela ACOM e recebendo tudo de volta o que um dia eu doei. ACOM 20 anos. Sua doação fez tudo acontecer.